Que bom que você quer começar a ler a Bíblia de uma forma mais consistente. Eu entendi isso na minha vida logo que eu comecei na igreja, de que eu precisava ler a Bíblia. E nesse vídeo eu vou falar como iniciou a minha vida de rotina de devocional e vou aqui dar sugestão de como você pode iniciar a sua. É como quando nós preparamos o nosso alimento. Alguém precisou me ensinar como fazer arroz. Mas quando eu faço o arroz, eu faço do meu jeito. Fica de uma forma única, um sabor único e um jeito único. Ainda que eu faça exatamente igual como a pessoa que me ensinou. E assim vai ser você. Você vai aqui aprender a fazer o seu devocional e vai começar de repente fazendo como eu lhe orientar, mas vai chegar um momento em que vai ficar algo único, exclusivo. Você vai aprimorar, de repente fica até melhor do que o meu devocional. Mas precisamos começar e começamos aprendendo e eu tô aqui humildemente para ensinar aquilo que eu já aprendi. Em primeiro lugar, comece lendo pouco. Exceto se Deus colocar no seu coração um desejo ardente de ler a palavra, então leia. Mas comigo não foi assim. Eu comecei a ler a minha Bíblia de forma obrigada. Obrigada no sentido de eu tive entendimento que era importante, que eu precisava ler. E o que eu comecei a fazer? A me acordar 5 minutos antes do horário que eu precisava para mim poder fazer o meu devocional. Eu lia um versículo, no máximo 2 versículos. Às vezes caía, porque eu abria aleatoriamente, às vezes caía em um versículo que eu entendia, outras vezes caía na metade de uma história e eu não entendia nada, mas eu lia. E eu quero te dizer que, independente se eu entendi o contexto ou não, a palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é poderosa e eu estava me alimentando. Assim como um bebê que muitas vezes está ali sendo alimentado por sua mãe, ele não tem entendimento da importância daquilo ali, mas ele está crescendo. Amém? Assim é você. Eu li e não entendi nada, mas você está crescendo. E depois de um tempo lendo assim, ouvindo o pastor falar que nós devíamos ler de forma contínua, eu comecei a ler de forma contínua, comecei a escolher livros, Gênesis, depois Mateus, depois Êxodo, enfim. Fui lendo de forma aleatória. Mas eu confesso que naquela época, há uns anos atrás, eu não tinha assim noção de como fazer o meu devocional. Então agora eu vou pular toda essa etapa e vou falar como eu faço hoje e te dizer que se você iniciar desse jeito, você já vai estar iniciando melhor do que eu. Comece lendo os livros pelos evangelhos. Os evangelhos que falam sobre Jesus Cristo. O Antigo Testamento é muito importante e de lá eu tiro preciosas lições. Mas quando nós começamos a chegar no reino de Deus, conhecer sobre Jesus é fundamental porque nele está alicerçado a nossa fé. Ele é quem opera em nossas vidas através do Espírito Santo. Então nada melhor do que começar conhecendo ele. Dentro da palavra de Deus existe o livro de Mateus. Abra sua Bíblia se você não está familiarizado com ela. Lá no índice, procure o livro de Mateus e comece a ler pelo livro de Mateus. Não importa se você vai começar lendo um versículo todo dia, ou um capítulo todo dia, ou vários capítulos. Encontre o seu ritmo de acordo com o seu momento. Há tempo para todas as coisas, mas comece a ler. Crie o hábito de abrir a sua Bíblia e eu vou ler todos os dias, em determinado horário, tal versículo, tal capítulo. Conhecendo a história, lendo numa continuidade, Deus vai falar muito mais com você, pois você vai entender o contexto de tudo o que aconteceu, Deus vai se revelar dessa forma e também vai se revelar de uma forma única sobre aquela leitura do dia. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Como que hoje eu faço meu devocional? Eu procuro ler um livro dentro da palavra de Deus de uma forma contínua. Eu faço isso geralmente à noite. E leio também o livro de Salmos. Estou lendo Salmos. Às vezes leio um capítulo, 2 capítulos, depende de como eu estou, se eu não estou muito cansada. O ritmo eu dito de acordo com como foi o meu dia. Mas pela manhã eu leio o livro de Provérbios. Não sei se você sabe, mas o livro de Provérbios ele tem 31 capítulos. Leia o capítulo do dia. Se hoje é dia 7, leia o capítulo 7. Dia 8, leia o capítulo 8. Livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Você vai aprender muito e já vai iniciar o seu dia lendo a palavra do Senhor. Então, resumindo, acordou, ore,
Leia sua Bíblia, livro de Provérbios. Durante o dia, se você de repente quiser fazer a leitura da palavra de algum livro em continuidade, escolha o livro, escolha o melhor horário e leia. E à noite, antes de dormir, leia o livro de Salmos, também a quantidade que você sentir que está disposto para ler. O mais importante é iniciar criando o hábito, a rotina. No momento em que você vê que Deus começa a falar com você, começa a se tornar mais prazeroso. E quando você entende que o Espírito Santo está falando contigo, você começa realmente a ter alegria e ter mais desejo e fome de ler aquela palavra, de se alimentar da palavra. Eu espero que essa dica tenha te abençoado, tenha te ajudado. Se você lembrar de alguém que está iniciando na caminhada, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, porque essas dicas tão simples podem ser uma direção para que a vida de leitura devocional da palavra de Deus dela seja transformada e assim também a vida dela. Deus abençoe você e, querendo o Pai, até o próximo vídeo.